bem-vindos a mais um podcast, O Quinto Elemento. Hoje vamos falar sobre mentalidade. Hoje minhas amigas me abandonaram, nos abandonaram aqui. Hoje só tá eu e a minha convidada especialíssima, Daniele Silva, que é psicóloga comportamental, organizacional, analista comportamental, até me confundo, que é tanta coisa, mentora, escritora, palestrante, um pouquinho de cada coisa. Então, ela vai nos ensinar aqui como a mudança de mentalidade faz total diferença. Seja muito bem-vinda, Dani, ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência, trazendo um pouquinho de informação e conhecimento. Eu falo que todo podcast, quando a gente compartilha experiências e conhecimento, não só as pessoas que estão assistindo, mas a gente também vai mudando cada vez mais. Com certeza, tudo é aprendizado, Sim, né? vai trazendo mais clareza. Quando a gente ensina, nós aprendemos também. Isso, com certeza. Isso é sensacional, né? Verdade. Dani, fala um pouquinho quem é a Daniele Silva. Como nasceu a Dani, como ela se colocou nesse mundo maravilhoso aí de mentalidade, comportamento. Olha, tem uma base que eu falo que nós temos que trazer. Não é mudança de identidade, mas é você saber se posicionar. Eu sei diferenciar a Daniele Silva, né, bastidor, e a Dani Silva, como todo mundo conhece, no palco, que é o profissional. Mas a Daniele Silva, ela é mãe de 3 filhos, ela é filha. Eu nasci em Itapevi, fui criada lá até 14 anos, depois vim morar em Carapicuíba, uma trajetória de vida assim, bem difícil, como muitas pessoas. Eu acredito que todo mundo, quando tem história de superação, é porque lá no início teve que passar alguns desafios, mas é eles que nos tornam quem somos hoje. Com certeza. E você tem uma história linda, né? Quando eu conheci a Dani através da Michele. E assim, quando ela me contou a história dela, nossa, eu até chorei, porque assim, é uma história de superação incrível, né? Porque assim, muita gente teria desistido na primeira pedra, né? Com certeza. No caminho já teria desistido. Mas você enfrentou muitas coisas e você foi muito legal quando você falou sobre a sua trajetória na sua carreira, né? Sim, justamente. Ontem mesmo eu estava falando com a minha filha sobre essa questão de mudança de mentalidade, e eu falei para ela, quando eu ficava no quintal da minha casa, tinha muitas pedras, e eu via as crianças brincando, mas eu ficava sempre sentada. Ontem eu fiquei lembrando, me veio esse insight, e ficava sentada e pensando como que poderia ser diferente. Já desde ali da minha infância mudando essa mentalidade, porque eu não ficava satisfeita com o que eu tinha. Eu era muito grata, mas não satisfeita. Eu queria aquela mudança. Eu via o meu ambiente, a situação, então eu sempre buscava algo a mais. Eu acho que isso me fez já preparar para os desafios que vinham à frente. Porque na nossa caminhada, vamos ter, sim, muitas pedras. Sim. Mas você pode sentar um pouquinho, descansar, refletir, você só não pode parar. Parar e nela. desistir, né? Isso, parar jamais. Eu acho que as pedras, assim, é pra gente dar um descanso, uma pausa, mas para depois se fortalecer. Sim. Você conta aí um pouquinho da sua história, o que você quiser falar, porque todas as suas histórias são incríveis. As etapas, né? Mas a virada mesmo foi com 13 anos, quando realmente eu estava numa situação muito vulnerável social, debaixo de um viaduto, por conta das situações de família, que nós não escolhemos, mas também temos a escolha de não querer permanecer. Então, acho que a virada de chave foi ali com meus 13 anos, quando eu estava ali, debaixo do viaduto, porque antes era numa pedra, aí se passou em cima de um papelão, mas eu falei, eu quero essa mudança, e onde eu comecei a correr atrás de me profissionalizar, que meu sonho sempre foi ser professora. Olha, que incrível. Dentre todas essas profissões que você mencionou,
lecionar para mim é algo assim, já desde meus 7 anos. Algo que me encanta, fortalece quem eu sou, meu propósito de poder ensinar as pessoas a mudarem justamente isso, a mentalidade. Aí, fui correr atrás, estudei, fiz minhas formações, não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, mas aí eu tive o privilégio de entrar numa multinacional, onde me proporcionou ter esse recurso financeiro para poder estudar, poder fazer a diferença. Mas, infelizmente, como eu acho que toda a história de um herói, ela precisa de desafios, eu falo assim, bem traumáticos, para poder realmente fazer algo diferente. Mas não foi para a morte, foi realmente para edificar. E eu falo que o que me transformou, não só ali na minha adolescência, mas na minha fase adulta, foi o câncer. Nossa, pesado, hein? A transformação do Quantos câncer... anos você tinha? Eu tinha 26 anos, com uma filha de 1 ano e 6 meses. Meu Deus. Eu fiquei 2 anos sem poder falar, porque ele veio no palato, na face. 2 anos em silêncio. Mas um silêncio que ele me foi imposto. Porque eu não podia, de forma alguma, me pronunciar por conta do enxerto. Mas o que eu aprendi é que quando estamos com a boca calada, a nossa mente grita. Olha, isso é uma frase muito legal. Sim. Porque eu tive que, mesmo ali em silêncio, eu tive que organizar meus pensamentos, a me ouvir mais, sem permitir só a voz externa, mesmo sem precisar pronunciá-las. Eu já organizava elas aqui dentro, onde eu fui trabalhando essa forma de me comunicar de uma forma intencional com as pessoas. Porque como eu não podia falar, então eu observava as pessoas se comunicando. Eu vejo que um peso de uma comunicação, ela traz um efeito tanto de construir como também de destruir. A palavra tem poder, né? A gente sempre fala isso, porque o poder da palavra, tanto ela é construtora como destruidora, né? Com certeza. Então, quando o câncer ele veio no parto, ele me trouxe muitas lições, e principalmente o resgate da minha identidade, que eu tinha perdido totalmente por querer sempre estar nessa posição de heroína, de Mulher Maravilha, eu vou lá, eu faço acontecer. Porque nós nos colocamos nesse papel, não são as pessoas. Quando você se mostra todo o tempo que está disponível, as pessoas vão sim empurrar tudo. Sim. Olha, eu preciso disso, faz aquilo. E você está ali sempre disposta. Mas quando você aprende também a dizer um não... Ai, nossa, muito gostoso. Eu aprendi a dizer não com 45 anos. É complicado. A gente demora, né? Mas é tão libertador. Libertador, e você acaba também ajudando a outra pessoa a crescer, a evoluir, porque se você não faz, você vai ensinar, dar o caminho, direcionar, e ela vai conseguir fazer. Mas quando você fala não, as pessoas te colocam como ruim, como errado, né? Como que eu posso falar? É um desafio, né? Sim. É um desafio você falar não, porque assim, parece que você tá fazendo errado, né? Quando você se nega a fazer uma coisa que você não tem vontade. E a gente não é obrigado a nada, né? Sim. A gente não é obrigado a nada. E às vezes a gente se anula para não dizer não, para não magoar o outro, né? Com certeza. A psicologia, ela fala que nós temos 3 eu. O que eu sou, o que eu gostaria e o que as pessoas dizem. E nós, seres humanos, a gente quer ficar o que as pessoas gostariam. Pela aprovação, pelo pertencimento. Aí que vem essa busca só do sim, sim, sim. É verdade. Medo de não ser querido, aceito. Querer sempre né? estar agradando. Porque assim, parece que se você falar não, você contrariar, a pessoa não gosta de você, e aí você se sente menos, diminuído, né? Com Você certeza. sente diminuído. O ser humano, a busca é o pertencimento, né? De estar ali sempre junto com pessoas. Depois de 2 anos, Lu, ele voltou no pulmão. Nossa. Meu câncer, ele voltou no pulmão, e mais uma vez eu tive que reaprender
Porque o corpo, ele exige. Nós temos as nossas limitações como as nossas potências. E muitas vezes às vezes não é uma doença física, mas também pode ser psicológica, mental, e você não reconhece. E tem horas que a gente precisa realmente de dar uma pausa. E quando ele voltou no pulmão, ele veio com uma tuberculose, veio com um derrame pleural. Eu cheguei a pesar 36 quilos. Meu Deus. E hoje, trabalhando com comunicação, eu falo que cada palavra, cada gesto, eu preciso de pausa. Eu preciso de respirar. Mas o que eu aprendi, né, nesse período todo também é que a comunicação ela é presença. Sim. Quando você fala menos, escuta mais. Isso. Quando você consegue... Eu falo que a comunicação é como se fosse uma melodia. Você não precisa de acelerar. Todo mundo quer ser ouvido, mas também quando você se colocar nesse papel de comunicar, também querer impactar o outro. Porque comunicação ela é emoção. Eu precisei de passar por esse processo todo para entender o que é uma comunicação de verdade. Eu falo que o câncer ele não veio para me parar. Ele veio para me ensinar a mudar a dor para uma escola. Porque hoje eu ensino as pessoas a mudar o que foi me imposto, né? Em propósito. Isso é o quê? Mentalidade. Mentalidade. Desde a primeira vez que eu fui diagnosticada, se eu tivesse uma mentalidade fixa, com certeza eu não estaria aqui. E é verdade, porque assim, como eu falei no começo, né? Muita gente não saberia lidar com essa condição, né? Com 26 anos, uma filha de 1 ano, um câncer agressivíssimo, te fazer calar, e aí você entender que aquilo foi necessário para sua mudança de mentalidade, Com né? certeza. E aí, quando você volta com 2 anos ele no pulmão, você aprende a respiração, que é outra ferramenta importantíssima no comportamento também, né? Com certeza. O respirar. De não agir no impulso, de você pausar. Hoje, eu dou treinamento sobre oratória. E quando a gente fala em pausa, as pessoas ficam, mas tem que parar? Tem que pausar? Sim, é necessário. Até para que gere uma reflexão. Porque se você tem uma fala acelerada todo o tempo ali, só verbalizando, as pessoas não conseguem parar para raciocinar, para consolidar aquele conhecimento. Então, a pausa não só é estratégica, como ela é necessária. E hoje as pessoas têm essa dificuldade de respirar. Né? Tem aquele ditado, né? Tá com raiva, conta até 10. Mas isso é maravilhoso, porque quando você realmente tem uma respiração, você consegue concentrar os seus pensamentos, ter uma devolutiva mais assertiva. Isso é maravilhoso. Aí eles falam, mas você sempre foi assim? Eu falei, não. Quando a gente fala de mudanças de mentalidade, é você querer sempre estar em evolução. Porque a mentalidade fixa é aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. É igual aquele aluno que tira uma nota baixa na escola. Não é porque eu sou burro. Ele não consegue pensar, não, é porque eu não aprendi ainda. E é aquele negócio, né? Tem gente, eu sempre gosto de falar sobre essa metáfora do copo meio cheio e meio vazio, né? Porque muita gente vai no copo meio cheio, né? Faz toda a superação, qualquer coisa, ele vai superar. E o outro vai se entregar. Quando ele vê vazio, ele vai se entregar, né? Ele fala, isso não é para mim, não consigo, que é o fixo, né? E aí, me fala uma coisa, assim, é muito, né? A nossa mente, ela é um software, né? É um software. E se você não atualizar ela vai estar sempre obsoleta, Com certeza. né? Então, tudo que você faz é essa atualização, né? Com certeza. E justamente a quebra de crenças. Porque a nossa mente, o que ela guarda? Crenças. Sim.
ou limitantes, ou aquela que te impulsiona. E geralmente nós ficamos nas limitantes até por conta da ambiência. Se você pode até querer mudar o contexto, mas se você está na mesma ambiência, com as mesmas pessoas, a mesma comunicação, os mesmos comportamentos, é muito difícil de você só pensar e agir de outra forma. Eu falo, não tem uma congruência. Sim. Então, essas mudanças, elas acontecem com quebra de crenças, que é muito difícil. As pessoas acham que é fácil, mas não, porque a maioria delas é de forma inconsciente. 90% dos nossos comportamentos é de forma inconsciente. E essas crenças, elas estão ali embutidas. Porque desde que a gente nasceu, a gente tá... Nossa família, nosso ambiente, ele tá sempre ali colocando, né, essas crenças. Você não consegue, e você não nasceu para isso não é pra gente, né? Porque em casa era assim, minha mãe, ela falava, a gente é pobre, mas é limpinho. Tinha aquela mentalidade que nós não poderíamos sonhar com algo grande. Questão de religião, de crenças, não, a gente não pode sonhar. Entanto, quando eu falava algumas coisas, ela falava, nossa, parece que nasceu na família errada. Eu falava, eu nasci para mudar. Eu lembro quando eu falava, nossa, a gente queria tanto comer uma comida japonesa. E ela, mas come, passando a semana inteira comendo só fubá. Ai, Dani. Gente, tão bom sonhar. Com certeza. Quando a nossa mente... Quando a gente não sonha, a gente não tem mais sentido na vida, né? Eu falo, o pensamento, quando ele tem uma projeção, o corpo, ele é obrigado a chegar a realizar. Então, temos que sim fazer projeções, sonhar e colocar o corpo em movimento. Movimentação. Se você não movimenta, né? Sim. Nada acontece, né? Hoje, Lu, pode ter certeza, todas realizações que eu pensei lá atrás em conquistar, mesmo diante de cima daquela pedra, com 7 anos, naquele quintal, naquele barraquinho de madeira, depois debaixo daquele viaduto, com 13 anos, em cima daquele papelão. Tudo que eu sonhei, eu consegui realizar. Olha aqui, incrível. Eu falei, eu adoro o improvável. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de sonhar alto mesmo. Com certeza. Porque quando você mira mais alto, você também vai ficar mais obstinada, disciplinada, persistente. Porque se você sonha muito baixo, seu corpo, ele já tá acomodado, né? Com aquela situação mediana. Porque é a zona de conforto, né? Na zona de conforto, ninguém faz nada, né? Nada. Eu falo que as pessoas, elas só se mexem quando a água bate na bunda, né? Aí você vai correr. Justamente. Né? Então, a gente precisa realmente sair da zona de conforto, a gente precisa se superar, a gente precisa mudar, né? Como você falou da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? E não pode, né? Porque a gente precisa mudar. Quando a gente tem sonhos, a gente precisa fazer essa projeção, né? Na nossa área da mudança de mentalidade. Eu falo muito na barra de Axis, quando a gente muda a crença, mexe no inconsciente, né? Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira, porque se a gente usar só o nosso consciente, a gente quase não faz nada, né? Verdade. Fala um pouquinho sobre o inconsciente e o consciente. Não. Inconsciente. É porque, como você falou, a questão da zona de conforto, as pessoas, elas temem em sair dela. De ter essa clareza. Porque hoje eu posso até buscar um recurso. Eu vejo muitas pessoas buscando mentoria, processo de terapia, onde traz essa clareza. Como se colocasse na sua frente o mapa ali do que você realmente está passando, o que você precisa de mudança. Mas aí a pessoa prefere. E não é que ela deseja, o inconsciente dela. Porque a nossa mentalidade, ela vai forçar você permanecer naquilo que ela não precisa de gastar energia. Porque tudo que você se propõe a fazer a mais daquilo que você já faz, o cérebro ele tem que colocar mais energia. Imagina se eu mudo uma rotina da noite pro dia. Amanhã você vai ter que acordar às 5 da manhã. Aquela pessoa que está acostumada já a acordar às 7. O corpo vai falar, mas pra quê? Pra quê? Não vai não, filha. Não vai nessa onda, não. Não vai. Sempre quando a gente fala sobre emagrecimento, é a mesma coisa, né? Porque assim,
no começo, você passa mal, te dá dor de cabeça, te dá dor em tudo quanto é lugar, você, né, ficar enjoado, porque o corpo tá falando, não, não vai, porque isso tá machucando ele. E o cérebro é a mesma coisa, Com né? certeza. Quando você coloca ele para trabalhar. E o cérebro ele trabalha com compensação imediata. Por isso que a gente Uhum. quer prazeres, coisas que gostamos. É. Aquilo que você não sente prazer, que é realmente uma obrigação, sempre vai ficar para depois. Aquelas Uhum. pessoas que principalmente estão na mentalidade fixa. Porque quem quer evoluir de verdade vai fazer o que é necessário primeiro. Uhum. Hoje eu trabalho com muitos jovens, eu falo, vocês têm que gastar a energia de vocês agora. Para quando chegar ali nos seus 40, 50, você tá colhendo. Uhum. Agora que adianta, né? Vamos só não fazer o que gosta, só prazer a vida inteira e ter que trabalhar o resto da vida. Não que vai parar, mas aí você vai diminuir, porque o corpo, uma Uhum. hora, ele vai exigir uma pausa, é um ritmo menor. Uhum. Você falando isso, né, é bem interessante. A minha filha tem 26 anos, minha filha está no 5º ano de medicina. E assim, ela é uma pessoa muito focada, muito focada. E ela fala assim, mãe, às vezes eu fico vendo, né, meus amigos que a gente fez colégio junto, estão tudo aí, ó, né, na balada, isso, naquilo, e eu tô aqui, né, focada, eu só estudo, é final de semana, é dia de semana, é de segunda a domingo, de segunda a segunda, né? Aí eu falei assim, então, mas qual é o seu futuro, né? Você está estudando para daqui a pouco você, quando eles pensarem em iniciar, você já vai estar de boa, né? Como você falou, né? Sim. Enquanto você trabalha agora, para lá na frente você aproveitar, Isso, né? Você desacelerar. desacelerar com 40, com 50 anos, você já vai estar, ó, aproveitando a vida, né? Sim. Então, a gente tem que entender que a gente precisa sair da zona de conforto, né? Fazer alguns esforços agora para lá na frente a gente colher, né? Sim. Porque não adianta você plantar banana e querer colher maçã, né? Não tem como. Não tem como. Eu acredito, viu, assim, que não tenha nada que seja impossível. Não, Se com você se coloca à certeza. disposição de querer fazer acontecer, mas nem todo mundo quer passar pelo processo. Fala, porque, nossa, é difícil. Eu não falo pra ninguém que é fácil. Não, Tem hora que mas é a chora, determinação, né, tem Dani? hora que sangra, soa. É muito desafiador. Mas depois a recompensa. Hoje, quando eu chego lá onde eu passei a minha adolescência, eu vejo as minhas amigas lá de infância, e tá todo mundo parado no tempo. Parado. Eu tento conversar, trazer assuntos, mas não vai porque pararam no tempo. Uhum. Essa questão da mentalidade de ficar fixa ali, de querer manter essas crenças limitantes, não, isso aqui não é pra gente, isso aqui não dá. Eu falei, como que a vida passa e as pessoas ficam tão fora do seu propósito, da sua Uhum. identidade, tanto potencial isolado. É porque, na verdade, é aquele negócio, aquela, né? Nós somos a média de 5 pessoas que a gente anda e 5 coisas que a gente faz. Agora, se você tá lá sempre reclamando, sempre blasfemando, sempre ó vida, ó céus, ó azar, o que que vai mudar? Como vai mudar, né? Justamente, Não tem como. não tem. E essa mudança de ambiência ajuda muito, porque eu acredito, se eu também tivesse no meio, apesar que eu mudei a minha mentalidade muito cedo, Mas você era, já era uma pessoa determinada, sabia o sim, que você queria, né? isso. Esse é um diferencial também que, por mais que a mentalidade esteja ali em processo, você tem que ter uma direção para onde você está indo. Como eu falei, desde lá atrás eu já sabia o que ia fazer hoje. E tem pessoas, quando você pergunta o objetivo, elas não têm muito claro. Uhum. Por quê? Eu falo, quando você não tem objetivo, porque você não tem clareza de Não. identidade. E é tão triste quando você faz essa pergunta, quem é você? E a pessoa não sabe te responder. Porque eu falo, não são os nossos papéis profissionais. Isso aí é só um estar, é passageiro, é uma estação profissional. Possa ser que amanhã eu não queira fazer nada disso e tá tudo certo. Uhum. Mas eu nunca vou deixar de ser a Daniele, quem eu sou. Hoje eu me considero um agente de transformação, que eu faço
tudo para poder auxiliar as pessoas a ter um direcionamento, a ter uma transformação. Porque todos nós viemos, né, com um dom e um talento para servir. E quando você pergunta para algumas pessoas, elas não sabem essa resposta. Aí se você não sabe quem é você, e para onde que você vai? Não tem. Não tem direção. Não tem direção, e aí, nem fundamento de vida, né? Serve. Aí você tá por aqui? Vamos. Se tá por aqui? Vamos. Vamos também. Vamos. É aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai indo sem direção, sem propósito. Então, para poder desistir, é muito mais fácil. Sim, com certeza. É porque eu sempre falo, né? Qual dor que você quer? Tudo dói. Tudo dói. Né? A dor de estar parada, a dor de estar parada, a dor de estar caminhando, a dor do negócio fácil, a dor do negócio difícil. Você tem que escolher, qual né? dor que você quer. Qual dor que você quer, né? Porque assim, o cérebro, ele ama o que é previsível, né? Quando você começa a mudar, dói. Dói demais. Né? Dói pra caramba. Então, você cria caminhos neurais. Você vai criando caminhos neurais, né? Então, a mudança de mentalidade vai te fazendo o caminho, traçar novos caminhos, novos objetivos, novas metas, né? E tudo dói. Não tem como você estar na zona de conforto. Para você ficar de boa, você vai ser aquela pessoa sem movimento, né? Sedentária, e vai doer. Porque quando atrofia, eu sei Exatamente. bem o que é. Quando eu fiquei sem fazer articulação uns 2 anos, sem abrir, quando foi para abrir essa boca, nossa, sofri demais. Era fisioterapia, eu cheguei a quebrar um paquímetro de ferro. Porque ela ficou assim, enrijecida, uma musculatura não abria de forma alguma. 2 anos sem falar. Para comer, eu pegava uns palitos assim de sorvete, colocava 1, colocava 2, 3, aí colocava a colher com tudo na boca e já fechava de novo. Era aquela luta. E eu andava com os palitos para tudo quanto era lugar. Quando eu ia trabalhar, eu já deixava eles, eu ia de fretado, porque era lá no Embu das Artes, e eu ficava no fretado com os palitos até chegar lá só para dar um bom dia. Depois ela fechava de novo. Nossa. É um processo, como você falou, qual é a dor que você quer escolher? De ficar parado ou de se movimentar? As duas dói. Porque quando a gente fala de estrutura de mudança, né, pensamento, emoção, ação, tudo gera um resultado, para o bem ou para o mal, né? Então, a gente precisa mudar esse conceito, né? As pessoas, elas precisam ter essa clareza que você falou, saber o objetivo, né? Como você mesmo disse, né? É triste você não ter um objetivo na vida. A gente, né, a gente se conectou exatamente por isso, por ser esse agente de transformação, né? De ter causa. A gente tem propósito no que faz, né? Isso mesmo. Então, o propósito vai gerando conexões, né? A gente, né, fala que o universo, ele une, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, quando você tem essa conexão e essa mudança, é muito legal, né? Sim, justamente. E eu vejo, assim, muitas pessoas, elas ficam nessa indução de sedentarismo, de inércia, por conta de reconhecer a identidade pelo momento. A minha fase atual é essa, então eu sou isso. Eu estou nisso. E não, ninguém é o momento. Desde quando nascemos, já somos ali, eu acredito que presenteados com as nossas habilidades, dons e talentos. Então não é o momento. O momento é uma fase que a gente tem erros, acertos e vamos. Eu faço um trabalho na Fundação Casa e a última atividade que eu levei para eles foi o que eles gostariam de ser daqui a 1 ano. Muitos não vão estar lá porque o tempo deles ficarem é de 6 a 8 meses. E todos eles, é óbvio que falaram sobre liberdade, mas eles trouxeram umas profissões assim que eu fiquei muito impactada. Colocaram advogado, colocaram as coisas lá que eles querem buscar para o futuro. E tinha um agente na porta
que toda vez que eles pronunciavam algo grande, ele balançava a cabeça assim. Tipo, não vai conseguir. Não vai. Desacreditando, né? E justamente eu falei isso para eles. Eu falei, não deixe ninguém falar para vocês que não pode, né? que vocês não vão conseguir. Porque esse momento atual não define quem você é. Porque se for julgar alguém pelo erro dela, ou ela se colocar, não vou conseguir por conta que eu estou nesse estado. Não vai mesmo, né? Não vai. Se a gente for definir, porque quantos erros não temos? E é o que eu sempre digo, se a gente não acreditar em nós mesmos, o outro não vai acreditar, ele sempre vai dar risada do seu sonho, né? Sim. Sempre vai, porque ele fala, imagina essa pessoa aí, você tá doida? Né? Você sonha muito grande, mas o sonho dele, a limitação dele, sim, né? Sim. É a mentalidade pequena, né? Justamente. Hoje, que nem eu tô aqui já no meu trabalho, uso muitas redes sociais, já tenho mais de 6 anos para poder fazer as publicações. E no início, todo mundo me chamava de doida. Todo mundo chama, né, os gênios de doido, né? A doida tá gravando, tá passando vergonha. E hoje, né, eu falo assim, como que é maravilhoso, porque os mesmos que falavam que eu estava passando vergonha, hoje vêm buscar orientação. Como que eu faço para ser doido também? Como que eu faço? Mas é verdade. Olha, é muito interessante como você fala, né? Às vezes a gente tem reunião de manhã, né? Eu falo assim, gente, mas dá até raiva da Dani. 7h da manhã, a gente reunião, a Dani montada, todo mundo com o olho desse tamanho, a Dani já toda lindona, produzida. Falei, Dani, como é que você consegue? 7h da manhã tá assim. Aí ela, não, porque eu tenho, eu já levanto, tomo meu café, me arrumo, porque daqui eu já vou gravar. É tudo assim, ó, regradinho, sim, né? Disciplina. Tem disciplina, né? Justamente. E isso é mudança de hábito, né? Justamente. Você precisa ter disciplina para mudar os hábitos, né? Justamente. E eu faço isso, como eu falei, desde lá atrás. Mesmo já não tendo condições, eu falo, minha mãe falava que a gente era pobre e limpinho, mas eu já trabalhava nisso. Eu tinha umas roupas, assim, muito simples, às vezes rasgada, mas estava tudo impecável. Sempre limpinha, sempre diferenciada dali do meio. Sempre buscava essa questão, porque eu falo que a nossa imagem, ela chega primeiro. Sim. Eu aprendi isso quando eu estava calada, porque mesmo eu não me pronunciando, eu estava me comunicando. Quando você chega num local, a sua presença, a sua postura, a linguagem corporal fala muito mais. Exatamente, a gente estava falando sobre isso, né, naquele caso, sobre você quem chega primeiro a sua fisionomia, é a sua roupa, é tudo, né, tudo, Dani? Justamente. Depois, você não precisa nem abrir a boca. Não precisa, não. E as porcentagens da comunicação humana, 7% são palavras. Até você ter... Quanto? 7%. 38% é o tom da voz, que chamamos de cor. Por isso que tem que ter as pausas, modulação, ritmo. E 55% é a linguagem corporal. Caramba! A sua vestimenta, postura. 55%? Olha, então, ó, preste atenção quando você se vestir para uma reunião, para qualquer coisa. Então, a roupa é 55%, a fala é 7%. Isso, e o tom da voz, 38%. Você tem que falar para as pessoas compreender e escutar. Semana que vem a gente vai começar a fazer o nosso curso de oratória, né, Dani? Não tá enrolando, mas precisa. Sim. Porque a Dani vai ensinar tudo, porque eu sou uma metralhadora para falar, eu não respiro para falar, né? Então... E a comunicação, ela tem que ser intencional. Como você falou, desde a hora que você levanta, o que eu quero realmente trazer com a minha vestimenta, com o meu tom de voz. Tem hora que você precisa de ter um tom mais firme, mais agudo, mas tem horas que você tem que trazer um tom mais acolhedor. E nós temos esse domínio. Essa é uma autogestão que você vai trabalhando de acordo com aquilo que você deseja ter como autoridade.
Nossa, é tanta coisa, né? Meu Sim. Deus do céu, é muita coisa. Eu fiz aqui umas para mim não me perder, que eu queria falar Tudo um pouco. tudo um pouco, né? Dani, como que a gente consolida, né? Faz toda essa consolidação dessa mudança, né? Faz aí pra gente De mudança. um cronograma aí de De mudança. cronograma. Eu acho que o primeiro passo é você ter o seu objetivo muito claro, essa clareza, para onde que você está indo. Uhum. Até para você ter um ponto de partida. Eu vou visualizar, mesmo que seja curto, médio, longo prazo, e depois começar a montar. Eu falo assim, etapas nesse processo. Porque vai ter momentos que, principalmente quando você tem um objetivo, que ele é a longo prazo. Todo mundo tem objetivos, né? A curto, médio e longo Sim. prazo. Mas dentro disso, você tem que pegar ele e fracionar. E trabalhar com conquistas pequenas, diárias. Uhum. Quando a gente fala em disciplina, imagina, eu levantei 5 da manhã. Fiz a minha montagem, fiz tudo, minhas mentorias, tudo que eu tinha que fazer. Mas só que no final, eu tenho que ter uma recompensa. Uhum. Seja algo que eu produzi muito bem. E você também tem que celebrar. Porque senão, no outro dia, você não tem o mesmo combustível. O que fazem as pessoas pararem no caminho, elas não olharem esse dia e não achar que foi um dia perfeito. Porque às vezes uma conquista tão pequena, um degrau, e ela não vai. No outro dia ter o mesmo pique, porque ela fala, não consegui. Então, é fracionar esses processos e dentro disso trazer, que eu acho que é o essencial, a constância. Se você não tem constância, hoje vai, amanhã não. Hoje é só 50%. Você tem que ter uma constância, porque eu falo que a proporção do seu resultado vai ser na mesma proporção de entrega. Se eu estou entregando 50, eu vou receber 50. Se eu estou entregando 100, é 100 também. Nós temos que trabalhar com essa parte de atemporalizar. Se você fica aqui, ó, gente, ó, relógio e calendário, não vai. Temos que ter um planejamento, mas você tem que ir também, eu falo que ser uma pessoa disruptiva. Além, o que eu posso fazer em 5 se eu não posso fazer em 3? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e imaginário. Ele nem sabe que hoje nós estamos aqui, ó, terça-feira, às 20h21. Não sabe. Então, por que nós vamos realmente manter um padrão? A gente fala, né, que é o Cronos e o Kairos. Por que não mudar também essa mentalidade? Para você ter esse cronograma, é desprender um pouco, sabe, do habitual, do padrão, e você também começar a trazer sempre algo a mais. Tem um vídeo até que eu posto lá, sempre nas segundas-feiras, né? Bora fazer o a mais? Que ninguém quer fazer. Não. Não, já fiz aquilo ali nas Já 24 tá horas, bom. já, como se fosse assim, sabe, um prêmio. Mas se eu você eu preciso tanto dessa mudança, eu sou tão indisciplinada. Eu começo na empolgação. Depois 3 dias já. Mas é justamente porque você não celebra as pequenas conquistas diárias. De chegar no final do dia, eu falo, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, o que eu fiz hoje? E não é só, é óbvio que a gente pensa na questão de quem tem empresa, vamos pensar em, né, em lucratividade. Não, trabalho por conta. O que você faz? É porque é tanta coisa, né, que acaba que você não sabe o que fazer, né? Sim. Mas justamente é traçar onde eu quero chegar, depois fracionar isso, porque não adianta você querer também fazer tudo todos os dias. Não dá. Eu sempre aos domingos, às 4 horas da tarde, eu sento na frente lá do meu notebook e faço meu cronograma da semana. Porque o que acontece diferente, eu vou lá e coloco, você insere. Agora, quando você não tem essa rotina programada, aí você vai apagar incêndio todos os dias. E você não vai dar conta. Não vai, porque, eu tenho que fazer isso. Vamos lá, eu trabalho com empreendedorismo, eu tô aqui no digital, eu tenho que postar, eu tenho que editar, eu tenho que fazer isso, tenho que vender, tenho que atender. Não vai. Não consegue, a gente não consegue fazer tudo sozinha, né? Não. Por isso que a gente precisa, né, de parceiros. Eu sempre falo, uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente precisa ter o apoio, porque você não é bom em tudo. Não. Né? Você não é bom em tudo. Não, nós temos habilidades diferenciadas. Habilidades diferenciadas, né? Justamente. Mas quando você monta esse cronograma, como você falou, é você fracionar os processos.
Quando a gente tem processo e método, você alcança. E depois você consegue replicar. Eu tenho meus métodos em tudo que eu faço, independente. Não é para um curso, não é para uma mentoria, ou até às vezes um desafio pessoal. É o mesmo método, ele só vai adaptar. Dani, você trabalha com jovens, você trabalha com empresas e você trabalha com CEO, né? Que você estava falando, mudança de mentalidade, Sim. tudo, né? Hoje a empresa é Instituto DSS. Fizemos esse rebrand esse ano porque era adolescência habilitada. Estávamos no foco de 5 anos trabalhando com jovens e adolescentes, capacitando para o mercado de trabalho, vida social, emocional. Mas durante esse período eu vi que os pais estão mais precisados. Uma necessidade justamente por conta de não entender essa geração. E eles, não que eles estão errando, porque eu também sou mãe de adolescente, eles estão querendo acertar, mas acabando prejudicando esses jovens. Pelo excesso, pela falta. Hoje eu vejo adolescentes de 15, 16 anos que eles não conseguem pronunciar o nome numa entrevista de emprego. E onde está a culpa? Porque não tem inteligência emocional, né? Não, porque o pai e a mãe tá ali, ó, todo o tempo blindando. Por conta da segurança, eu sei, das coisas, do alto amor. Porque tudo que é em excesso, ele também atrapalha. Então, eu falei, vamos mudar. Hoje, na adolescência habilitada, ela está dentro do instituto, não deixamos de trabalhar, mas estamos atendendo também todo o público, até para atender a educação parental, dentro de escolas. Então, estamos apoiando instituições, escolas, empresas, dentro dessa capacidade de desenvolver habilidades, tanto de comunicação, de comportamento. Porque as habilidades, elas têm 3 dimensões. A deep, a soft e a hard. A deep são as habilidades internas, que todo ser humano ele deveria entender justamente quem ele é. E quais são essas habilidades que ele tem como potência. Porque são as nossas forças internas que fazem tudo isso acontecer. Se você não reconhece, como você vai fazer isso acontecer? E as comportamentais, que hoje é o que o mercado exige. Porque técnica é muito fácil de aprender. Eu posso pegar um adolescente que nunca trabalhou e falar, vamos sentar aqui, eu vou te ensinar uma planilha. Ele vai entender. Agora, comportamento é muito mais diferente, né? É mais desafiador. E hoje, essa geração, não só adolescentes, mas muitos adultos não desenvolveram essas habilidades comportamentais. Que entra ela. A principal hoje é a inteligência emocional. De como lidar com conflitos, ter negociação. Falo de ser uma pessoa disruptiva, de você poder se adequar a qualquer necessidade, flexibilidade. Porque o mercado lá fora, ele fala que essa geração não dá para trabalhar. É verdade. Muito difícil, mas não tá. Eu vejo muitos líderes também não se capacitando para entender como eles funcionam. Porque eles são muito ágeis. Só que tem que estar ali, ó, uma mão. Então, por isso que estamos atendendo empresas, preparando elas também para receber essa geração como quem vai entrar dentro. Capacitando os 2 lados ali. Então, temos a consultoria empresarial, tem individual também, e tem os nossos treinamentos corporativos, personalizados. Legal. Você faz essa abordagem das ferramentas, né? Tipo, analisando todo o perfil primeiro, antes de... porque cada um precisa de uma coisa, né? Com certeza. Então, sempre a análise comportamental primeiro. Análise comportamental, eu trago a minha experiência também, né, de análise corporal, então faço aquela junção e vejo a porcentagem, se for em grupo, eu vejo a porcentagem do grupo, qual é a necessidade, qual vai ser a melhor comunicação, porque dependendo do perfil, a aprendizagem é diferente. O comunicador, ele aprende totalmente diferente de um executor. Então, o meu método é sempre trazer para os 4 perfis. Então, as pessoas sempre fazem 4 vezes a mesma coisa, elas nem percebem, mas para poder atender os 4 perfis. Entendi. Tudo que eles fazem em sala, quem assiste lá, as publicações sempre vão ver, parece que está repetindo, não, porque cada um aprende de uma forma. Um perfil, ele sempre vai olhar por fotografia, ele precisa de escrever, ele precisa de praticar, então todo mundo aprende das 4 formas. Assim é mais fácil de consolidar, porque às vezes no preenchimento ele vai colocar lá no perfil aquilo que ele considera.
Mas quantas pessoas, como falamos aqui, que estão tão longe das suas identidades? Querendo ser quem elas gostariam. Gostariam ou que realmente não é. Não é. Então, mas eu vou lá, já aplico as 4 formas de aprendizagem, porque mesmo ele não entendendo o perfil dele, ele vai aprender. Entendi. Olha que interessante. Muito. Então a gente consegue, às vezes nem a gente sabe, né, qual é o método mais fácil pra gente. Sim, justamente. E algumas pessoas se consideram incapazes de aprender, às vezes é a metodologia que tá. Imagina na escola se tivesse isso. Nossa. Porque tem a galera do fundão, que às vezes o perfil do professor de ensinar, a pessoa não se adaptou, ela não consegue aprender, aí ela vai pro fundão, acreditando que ela não é capaz. Aí vai pra escola só pra bagunçar. O meu filho, ele tem muita dificuldade na escrita, porque a mente dele é muito acelerada, né? Então, ele tem um QI um pouco mais elevado e a gente fez toda essa análise, né? Então, os professores falam, né? Tipo, com o Miguel falando. Ele você conversa com ele, parece que tá conversando com um adulto. Mas chega na escrita, ele não consegue, porque a mão não acompanha o raciocínio, sim, né? Sim. Eu tava com um jovem, o nome dele o Pedro mesmo, justamente, o caderno dele era branco. Só que a mãe força, a professora força, acreditando que o menino não é capaz. Então, e a escola, ela é retrógrada, né? Sim, total. Aí você precisa de um documento para mostrar que ele precisa de uma metodologia diferente. E tá tudo certo. Mas é o rótulo. Então. Hoje mesmo eu levei meu filho na porta da escola e tinha umas mães lá reclamando justamente. Se a criança corre, tá errado. Se a criança tá parada, tá errado. Se a criança fala muito, tá ruim. Se a criança tá calada, tem alguma coisa. E não consegue entender o perfil. Se a criança é reservada. Os meus filhos são, né? Eles me puxaram um pouco da minha personalidade, né? Meus 15%. E eu sempre tive dificuldade, justamente. Não, seu filho é antissocial. Mas porque ele não quer? Porque ele quer ficar ali no tempo dele, fazendo as coisas dele. Eu falo, gente, num jogo, nem todo mundo vai ser um atacante. Tudo precisa, né? Dos perfis diferentes para poder fazer uma junção. Só que tem profissionais que não estão preparados. Eles querem o mesmo padrão. Né? Você tem que sentar na frente, ser falante, responder tudo, fazer isso como se fosse um padrão de aluno. E nas empresas tem o mesmo perfil também. Tem liderança que vai acreditando que a forma que ela aprendeu, principalmente se ele está ali já dentro da empresa, só aquela que está certa. E não que vai sair do método, mas cada um tem a forma de fazer. Ele sabe o método, aí ele vai colocar a forma que ele faz melhor. Dani, ensina aí uma técnica de um treino mental que você acha que muda, vira a chavinha das pessoas. De treino mental, diz assim, de conhecimento? Olha, em sala eu sempre falo para eles que a melhor forma de aprender é ensinando. Que nem quando eles vão fazer discurso. Gente, não é a questão de ficar decorando. O decorar, ele vai ser passageiro. Quem já não decorou numa prova no outro dia? Porque aí tiver uma vírgula diferente, você já era, né? Uma técnica... Eu falo assim em sala. Gente, escreve. Tudo que você aprendeu, você vai escrever da maneira que você entende. Não do jeito que tá numa lousa ou numa apostila. A forma que a pessoa fala nem sempre vai ser a sua compreensão. Então, fui lá, aprendi, vai escrever. Depois que você escrever, você vai se dissertar verbalmente. Ou na frente de um espelho, ou ensinar alguém. Aí você tem o quê, 3 configurações no seu cérebro. Não tem como ele não consolidar. Ele vai fixar. Porque quando eu escrevo, eu estou vendo. Como se fosse uma fotografia. Sim. Depois ali eu vou verbalizar. Outro registro. E quando você vai ensinar, você está o quê? Consolidando o seu conhecimento. E da maneira que você entendeu. Porque quantas vezes você pegou um livro, você vai lá explicar para alguém um método, é totalmente diferente. Sim. A metodologia é a mesma, mas a forma de você compreender e ensinar é diferente.
E o nosso cérebro, ele aprende por repetição, não tem como. Por isso que eu falo, né? Quanto mais você ensina, você fica melhor. A repetição não é a decoração, né? Não, o repetir é diferente. E quando a gente fala nesse método de escreve, verbaliza e depois ensina, consolidar o conhecimento. Você tá repetindo o conhecimento só para consolidar. E técnicas diferentes. Não é pegar só, não, vou escrever 10 vezes, não. Escreveu, verbalizou e depois vai lá e multiplica. Senta com um amigo, com uma pessoa e fala, olha, é sobre isso, isso e isso. E também é aquele treino diário, né? Todo dia, é o poder do todo dia, né? Sim. A oratória mesmo, quando a gente fala de comunicação, ela é treino. Inteligência emocional é treino. Porque todos os dias nós vamos ter desafios. Ó, quando eu falando de oratória, eu falo porque ó, aqui é músculo. Se eu não, né, trabalhar, ela vai ficar ali, travada. Aquela limitação, você acreditando. Eu falo, gente, tem pessoas que não conseguem nem dar um bom dia de verdade, sabe aquele bom dia? De abrir mesmo a boca, poder verbalizar. Fala assim, ó, bom dia. Aquele som baixo, sem poder abrir. Eu falo que dá pra fazer. Porque, Lu, depois da cirurgia, eu perdi 30% da minha abertura. Nossa. Olha, eu tô fazendo um podcast aqui com vocês apenas com um pulmão só. Trabalhando todo o tempo. Não dá nem pra perceber. Eu não abro quando você me contou, eu falei, não, é mentira, porque não dá nada pra perceber, né? Mas eu tenho uma limitação muito grande. Que nem quando eu faço treinamento, as minhas turmas são de 4 horas. Mas, quando eu chego em casa, eu faço a minha compressa, porque esse lado aqui pode ver que é mais inchado. Tenho que fazer minha compressa para no outro dia ela estar já normalizada. Aí, meus filhos adoram, porque quando eu chego em casa, eu tenho que ficar em silêncio. Já fez a do dia lá na rua, graças a Deus. Agora eu fico em silêncio. Aí eu deito, vou descansar, realmente relaxar, para poder, e no outro dia, estar ativa novamente. Mas isso que eu falo que dá e é treino. Eu treino a questão da minha respiração. Para fazer uma palestra de 2 horas, imagina, precisa de muito fôlego. 2 horas falando. Mas é o quê? Treino. Quando a gente fala da inteligência emocional, é a mesma coisa. O que mais temos é algo que nós nunca vamos ter o controle sobre as emoções. A gente consegue fazer o quê? Dar significados diferentes, mas o controle das emoções, não. Porque ela faz parte do externo. Você não pode controlar o outro. Então, é exercitar. Resiliência, paciência, controle emocional. Entender ser sobre o outro também, né? É porque, na verdade, a gente não muda o que não reconhece, né? Então, a gente precisa se reconhecer, entender o que a gente precisa mudar, né? E mudar. E querer mudar também, né? Porque não adianta você querer mudar o outro se ele não quer, né? Porque às vezes eu falo por mim mesma, né? Porque, assim, às vezes você quer puxar uma pessoa e você sabe que ela tem potencial, você sabe que ela é capaz de exercer aquela profissão ou aquela atividade, e só que ela não se reconhece, né? E quando ela não se reconhece, não tem como mudar, né? E aí você precisa ter esse reconhecimento para você mudar os seus hábitos, né? E mudar, a gente fala, né? Virar a chavinha, que é realmente a mudança de mindset, né? Sim. O ser humano, ele tem 3 oportunidades de mudança. Aquela mudança que ele vê no outro e ele pega como exemplo, que é muito difícil. De olhar e falar, olha, não ali não quero aquilo para mim, ou eu quero aquilo. Ele pega como inspiração de modelagem. E tem a outra mudança, que é quando ele passa algum trauma emocional muito grande. Como eu mudei muitas coisas depois que eu passei por esse processo do câncer, de você realmente ir lá no vale e falar, não, eu tenho que mudar algumas coisas. E tem pessoas que mudam através dessas
emoções traumáticas, e tem aquele ser de luz que ele levanta no dia e ele tem uma clareza, uma tomada de consciência e fala, não, a partir de hoje eu mudo. Uhum. Mas é muito difícil essa terceira. É. Muito difícil. Geralmente, o ser humano ele vai na traumática, ele quer sofrer. Ele quer passar, sabe? Mesmo ele tá vendo todo mundo sofrendo, eu quero experimentar aquele veneno. Ver qual que é. Eu vou ver se aquilo ali dói mesmo. E ele vai, infelizmente, ele tem um exemplo, mas ele não quer aprender, ele tem uma tomada de consciência, mas também ele, não, vamos deixar para depois. Aí ele prefere sofrer. Porque, né? Tudo leva ao sofrimento. E a maioria, né, vai pelo sofrimento. São raras pessoas que vai, né? Pelo livre, espontânea vontade, né? É aquele ditado, ou você vai pela dor ou você vai pelo amor, né? A maioria vai pela dor. Não, o Santo Tomé tem que ver para crer. Eu preciso sentir para ver se é isso mesmo que eles estão falando. Vou passar por isso. É tão bom se tivesse essa mudança, né? Com tanta inspiração, porque o que não falta é pessoas com superações de vida. Uhum. Dentro do nosso seio mesmo, familiar. Às vezes você vê pessoas, às vezes ela tá ali do seu lado, não, mas aí você passou por aquele episódio, seja de saúde, não, mas ela vai fazer igual. Ela poderia evitar, não, mas eu vou fazer igualzinho. Uhum. Para ver onde vai. Quando a gente fala sobre os vícios, é exatamente isso, né, Dani? O vício da bebida, o vício da droga, do cigarro. Né? Eu fui fumante por muitos anos. E aí, um dia eu falei, eu vou parar. E simplesmente parei. Foi fácil? Não foi. Era bem complicado. Até na época eu comprei um vapor, né? Porque era o hábito de soltar a fumaça, né? E aí eu peguei, comprei aquilo. 3 dias, eu falei, mas eu sou retardada mesmo, né? Pra que eu vou ficar me intoxicando com isso? Aí eu peguei e falei, não, parei. E aí eu parei mesmo. Já faz 3 anos que eu parei de fumar. E foi por vontade, assim, foi por vontade própria. De você tomar consciência e falar isso aqui não. Porque se falar assim, vou diminuir até eu parar, vou tomar um remédio. Não. É decisão. Posicionamento. Justamente. Né? Eu fumei meu último cigarro dia 23 de abril de 2010. Quando eu estava na frente do hospital para entrar para a cirurgia, eu falei, eu te honro, até que você realmente foi bom para mim, porque temos que honrar a bebida do cigarro, porque se você utiliza é para algum escape emocional. Exatamente. Eu te honro, mas a partir de hoje vai ser o último. Fumei, entrei para a cirurgia, depois que eu saí, hoje já faz 14 anos. Olha, que bênção. 14 anos. Nossa, e é maravilhoso se livrar de um vício, né? E quando eu cheguei em casa, minha mãe, ela fumava, e ela ficava fumando escondido. Ela ia para um lado e para o outro. Eu falei, mãe, pode ficar tranquila. Não, e depois quando você para de fumar, você fala assim, como é que você aguentar? Como que a gente aguentava aquele cheiro horrível, né? No cabelo, na roupa. Não tem como. Mas eu falava, mãe, pode ficar tranquila. Você pode fumar na minha frente. Porque quando eu tomo uma decisão, eu não vou... É decisão. Né? Eu falei, eu sei que aquilo realmente me fez mal. Vai me fazer mal, para que eu vou fazer novamente? Não. É por isso que a gente, né, entrou nesse assunto do vício, porque assim, é tomada de decisão. Não adianta eu falar para Dani, para de fumar, Dani, faz mal, é isso, aquilo. A gente sabe de tudo isso, né? Mas se eu não reconhecer isso, eu reconhecer, não vai acontecer. Não vai. Se a Dani quer, ela vai parar. Se ela não quiser, ela não vai parar. A decisão é só nossa. Há uma frase que eu sempre falo quando a gente falando sobre mentalidade. Você é o que você acredita. Se você pode, que vai conseguir aquilo, você vai conseguir. Se você acha que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Né? Porque é acreditar em você,
né? Justamente. É sempre acreditar em você. E a sua felicidade não está na mão de ninguém. A sua mudança não está na mão de ninguém. É só você. É poder de decisão, é tomada de decisão, né? Justamente. Bom, olha para você ver que já terminou o nosso tempo, passou tão rápido, a gente não falou rápido, metade do que a gente falou que ia falar, né? Então, assim, manda um recadinho pro pessoal, né? Aonde achar a Dani, o que a Dani pode mudar, e a gente vai deixar lá no descritivo também. Mas manda um recado pro pessoal, Dani. Hoje eu estou mais atuante no meu Instagram, como a Lu falou, eu estou lá já desde as 6 da manhã. Sempre com uma mensagem poderosa para poder realmente ativar, não é motivar, a gente tem que ativar as pessoas a encontrarem um sentido de fazer um dia melhor, para poder chegar realmente no final deles celebrando. Então, minhas redes sociais é Instituto DSS, onde vocês podem encontrar lá não só a questão de trazer conteúdo, mas qualquer precisão de trabalho, de proposta. Como eu falei, a gente atende hoje a questão de consultoria empresarial, mentoria individual, treinamentos personalizados. Uhum. É isso. E a Dani agora é uma parceira do Quinto Elemento, né? Sim. A gente está fazendo uns trabalhos juntos, em conjunto, né? E é muito legal. E logo, logo vocês vão ver novidades. Dani, gratidão, foi muito legal o nosso papo. Meninas, Carol, Michele, beijinho para vocês. Vocês perderam um papo incrível. E a Dani, a gente tá, faz tempo, né? Para a Dani vir, mas a agenda da Dani é tão cheia. Hoje a gente teve que dar uma mudança com uma outra pessoa para ela poder estar aqui. Isso. Então, assim, procurem a Dani é incrível. A gente vai começar uma mentoria, um curso de oratória na semana que vem. Vocês vão ver como a gente vai mudar, que a Dani vai mudar a gente. Então, tchau, gente. Obrigada. Boa noite.